Olá, seja muito bem-vindo ao segundo e último módulo do treinamento do modelo de referência do Compliance Forge. Se por acaso você ainda não assistiu ao primeiro módulo, recomendo que dê uma olhadinha antes nele, pois no primeiro módulo falei sobre os influenciadores, políticas, objetivos de controle e normas. Agora, neste segundo módulo, vamos continuar explorando o tema com foco em diretrizes, controles, procedimentos, riscos, ameaças e métricas. As diretrizes, ou guidelines, são recomendações práticas que seguem os padrões reconhecidos do setor de segurança da informação, ajudando a orientar a implementação consistente e eficaz dos controles. As diretrizes não são obrigatórias, mas servem como suporte às normas, especialmente em situações onde existe flexibilidade na forma de aplicação. Enquanto as normas exigem conformidade estrita, as diretrizes permitem certa liberdade para que equipes e profissionais adaptem sua interpretação, implementação ou uso conforme o contexto organizacional. Segundo o modelo de referência, podemos observar que as diretrizes apoiam diretamente as normas, oferecendo orientações adicionais quando as normas não são suficientemente específicas ou quando há espaço para julgamento profissional. As diretrizes não se conectam diretamente aos controles, objetivos de controle ou políticas, mas funcionam como uma camada de apoio complementar para as normas, ajudando a garantir que sejam aplicados com qualidade, mesmo quando o cenário exige adaptações. Exemplo prático de diretriz, descrevendo o controle. A organização deve implementar proteção contra o uso não autorizado de dispositivos removíveis. Exemplo, pendrives. Diretriz, guideline. Em ambientes administrativos classificados como de baixo risco, onde a aplicação técnica de bloqueio total de mídias removíveis não é viável, recomenda-se adotar medidas compensatórias, como o uso de pendrives previamente homologados, criptografados e fornecidos pela própria organização. Também é recomendável implementar monitoramento de uso, realizar campanhas periódicas de conscientização sobre os riscos associados a mídias externas e restringir seu uso a dispositivos previamente autorizados. Os controles são medidas técnicas, administrativas ou físicas implementadas para reduzir riscos, prevenir incidentes ou mitigar os impactos de ameaças. Eles são o ponto de ação prática do modelo, onde a segurança e a privacidade se tornam operacionais. Relacionamentos entre os componentes do modelo de referência da Compliance Forge. Relacionamento entre normas e controles. Os controles são implementados com base nos requisitos definidos nas normas, que estabelecem exigências específicas e obrigatórias sobre processos, configurações e ações. As normas servem como a ponte entre os objetivos de controle e os controles operacionais, garantindo consistência e conformidade técnica. Relacionamento entre objetivos de controle e controles. Cada controle é desenhado para atender a um objetivo de controle específico que define o estado desejado de segurança ou conformidade. Assim, os controles são os meios pelos quais as organizações alcançam esses objetivos, garantindo a aderência a políticas implementadas e às exigências regulatórias. Relacionamento indireto entre diretrizes e controles. As diretrizes, ou guidelines, são práticas recomendadas que complementam as normas, oferecendo orientações úteis quando há margem de interpretação na aplicação dos controles. Embora não sejam obrigatórias como as normas, as diretrizes ajudam as equipes a aplicar os controles de forma mais eficaz, fornecendo exemplos e boas práticas. As diretrizes são especialmente valiosas em cenários onde é necessário algum grau de adaptação à realidade da organização. Exemplo prático, controle. A organização deve restringir o acesso físico às áreas que contêm sistemas de informação críticos. Objetivo de avaliação, AO. Verificar se os mecanismos de controle de acesso físico, como cartões magnéticos, biometria ou crachás, estão devidamente implementados, configurados e auditados periodicamente para garantir que apenas pessoas autorizadas tenham acesso. Relacionamento entre objetivos da avaliação, Assessment Objectives, e controles. Os objetivos de avaliação, AOs, são declarações que definem os resultados esperados na avaliação de um controle. Os objetivos de avaliação, AOs, são fundamentais para determinar se o controle foi corretamente implementado e se está funcionando conforme o esperado ou não. São esses objetivos que guiam auditorias e verificações de conformidade. Relacionamento entre procedimentos e controles.
Cada controle deve ser operacionalizado por meio de procedimentos documentados, que descrevem passo a passo como executar a tarefa de forma consistente e conforme os padrões definidos. Esses procedimentos, também chamados de atividades de controle, garantem que os controles saiam do papel e se tornem práticas executáveis no dia a dia. Exemplo prático do relacionamento entre procedimentos e controles. Exemplo de controle. A organização deve garantir que todos os dispositivos móveis estejam protegidos contra acesso não autorizado. Exemplo de procedimento. Procedimento para configuração de dispositivos móveis. Todos os dispositivos móveis corporativos devem ter autenticação por biometria ou PIN habilitados. O colaborador deve acessar o menu de configurações do dispositivo, selecionar Segurança e ativar o bloqueio por PIN com no mínimo 8 dígitos. Em seguida, ele deve configurar o tempo de bloqueio automático para no máximo 2 minutos de inatividade. Por fim, o dispositivo deve ser registrado no MDM, Mobile Device Management, da empresa, conforme o manual de integração disponível no portal interno. Neste exemplo, o controle define o que deve ser feito, como exemplo, proteger dispositivos móveis, enquanto o procedimento define como isso deve ser feito, com instruções claras passo a passo. Isso transforma a intenção do controle em prática operacional, garantindo consistência e conformidade. Relacionamento entre riscos, ameaças e controles. Todo risco e ameaça identificados devem estar associados a controles capazes de mitigá-los. Riscos representam exposições potenciais a perdas ou danos, enquanto ameaças são eventos, naturais ou humanos, que podem comprometer os controles. O controle eficaz é o principal mecanismo para reduzir a probabilidade ou o impacto desses eventos adversos. Exemplo prático: risco. Perda de dados sensíveis de clientes devido a acesso não autorizado ao banco de dados. Ameaça: ataque cibernético por meio de exploração de vulnerabilidade em servidor desatualizado. Controles: correção de vulnerabilidades críticas por meio de aplicação regular de patches de segurança. Validação de entradas de usuário, input sanitization, para prevenir injeções de código. Monitoramento contínuo com alertas de comportamento anômalo via SIEM. Relacionamento entre métricas e controles. As métricas são usadas para medir a eficácia e a eficiência dos controles. Elas fornecem uma visão objetiva, em tempo real, do desempenho dos controles e permitem análises posteriores para decisões estratégicas, responsabilização e melhoria contínua. Métricas bem definidas devem ser SMART, específicas, mensuráveis, atingíveis, repetíveis e temporais. Controle: bloqueio automático de contas de usuários após 5 tentativas de login mal-sucedidas. Métrica associada: SMART, número médio de contas bloqueadas por múltiplas tentativas de login inválidas por semana. Como se relacionam? Essa métrica permite avaliar se o controle está sendo efetivamente aplicado, eficácia, e com que frequência está sendo acionado, eficiência. Por exemplo, se a métrica indicar um aumento repentino no número de bloqueios, isso pode significar tentativas de ataque do tipo força bruta, problemas com sistemas de autenticação ou necessidade de treinar usuários sobre boas práticas de senha. Com base nessa métrica, a equipe de segurança pode ajustar políticas de autenticação, aplicar medidas adicionais de proteção, como MFA, e justificar investimentos em campanhas de conscientização ou em novas soluções. E por que a métrica é SMART? É específica, mede um comportamento claro, bloqueios por login inválido. É mensurável, é quantificável semanalmente, é atingível, baseada em dados de sistemas de autenticação. É relevante, ligada diretamente à eficácia de um controle de segurança. É temporal, avaliada em ciclos semanais. Os procedimentos são conjuntos documentados de passos necessários para executar uma tarefa ou processo conforme definido por uma norma. Eles representam a forma prática de aplicar os controles na rotina da organização, garantindo que haja evidência de que a política e os requisitos de segurança estão sendo seguidos. Agora vamos analisar a integração dos procedimentos com controles. Cada controle deve ser operacionalizado por um ou mais procedimentos.
Os procedimentos explicam como os controles são executados no dia a dia da sua empresa. Observamos no modelo de referência do Compliance Forge que os objetivos da avaliação estão integrados com os procedimentos. Os objetivos da avaliação são usados para avaliar se os controles e os procedimentos estão sendo corretamente aplicados. Relacionamento com o plano de segurança do sistema SSP. O SSP documenta quais procedimentos foram implementados junto aos controles, demonstrando como a segurança está sendo aplicada no ambiente da organização. Exemplo prático: controle de acesso a sistemas críticos. Controle. A organização deve garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso a sistemas críticos, de acordo com suas funções e responsabilidades. Procedimento associado. Procedimento de gestão de acessos. Descreve passo a passo como realizar o provisionamento, revisão periódica e revogação de acessos. Define responsabilidades da área de TI, do gestor de cada área e da área de recursos humanos. Inclui fluxos de solicitação e aprovação via sistema de tickets. Objetivo de avaliação: verificar se todos os acessos concedidos estão devidamente autorizados. Verificar se existe registros de aprovação. Verificar se a revisão de acessos ocorre conforme periodicidade definida, exemplo a cada 90 dias. Verificar se a revogação de acessos foi realizada em até 2 horas após o desligamento. Evidência no plano de segurança do sistema. O plano de segurança do sistema documenta que o controle de acesso foi implementado conforme política de segurança. O procedimento de gestão de acessos está ativo e em uso. Auditorias internas confirmaram a eficácia do controle nas últimas revisões. Indicadores mostram 100% de revogação em até 2 horas nos últimos 3 meses. Resumo final. Espero que esta explicação tenha ajudado você a entender melhor o significado e relacionamento entre política, norma, controle e procedimento. Tudo começa com os influenciadores, que são leis, regulamentos ou exigências contratuais. Eles geram as políticas que expressam a intenção da alta gestão, o famoso o que e porquê. Essas políticas dão origem aos objetivos de controle, que são metas mais específicas traduzidas em normas, as regras obrigatórias, prescritivas que dizem como aquilo deve ser feito. Essas normas, por sua vez, são implementadas por controles, que são os mecanismos práticos técnicos, físicos ou administrativos que colocam tudo em ação, mas não para por aí. Cada controle precisa ser executado por um procedimento num passo a passo claro que garante consistência e comprovação. E quando há margem de interpretação, entram as diretrizes que oferecem recomendações úteis para guiar decisões com mais flexibilidade. Vale lembrar, todo controle tem uma razão de existir, ele nasce para lidar com riscos reais e ameaças concretas. E é justamente por conectar tudo isso, desde as políticas até os riscos e ameaças, que o modelo de referência da Compliance Forge, na minha visão, mostra seu valor. Ele transforma obrigações abstratas, como proteger os dados, em ações concretas, auditáveis e justificadas. Para os profissionais de segurança e compliance, essa abordagem estruturada representa um diferencial significativo, promove clareza, atribuição de responsabilidades e consistência na aplicação dos requisitos de forma simples e clara. Além disso, facilita auditorias, contribui para a redução dos riscos e fortalece a governança corporativa. E aí fica a reflexão. Você acredita que, ao posicionar a documentação de segurança da sua organização dentro da estrutura proposta pelo modelo de referência da Compliance Forge, ela se sustentaria de forma coerente e alinhada às melhores práticas? Era isso que eu tinha para falar. Muito obrigado e até a próxima.